Então, esse aqui foi o do eixo X, né? O eixo de deslocamento. Então, só para a gente ver, né? De novo aqui, ó. Certo? Eu vou aumentar a velocidade. Deslocando o eixo X da máquina, né? Certo? Para direita, para esquerda. Certo? Então, esse aqui é o eixo X. O eixo Y tem exatamente o mesmo mecanismo, né? O motor, aqui, controle de avanço aqui, né? Com os números ali que mostram a velocidade, né? A faixa de velocidade e a alavanca, tá? Com o botão de acionamento e o botão de velocidade. Então, se eu quiser, por exemplo, ativar, né? Ó, ativei o botão aqui, ó, a mesa está se deslocando para frente, para baixo, né? E para cima ela vai no sentido inverso. Está numa velocidade relativamente alta, tá? Então, os dois sistemas de deslocamento são feitos por essas alavancas aqui. O eixo Z, como eu já falei, no botão verde e amarelo lá na máquina, ele vai ser para cima e para baixo, né? Isso tudo pode ser controlado, né, quanto que está deslocando por meio do visor aqui da máquina, tá? Essas velocidades, essas faixas de velocidade de avanço aqui, ó, não tem um valor de referência. Eu vou calcular, depois eu vou mostrar como é que a gente vai calcular, mas basicamente, só para a gente ter uma ideia, tá? A velocidade de avanço, nós temos uma tabela que equivale àqueles números ali, ó, 1, tá? O avanço é 0 milímetros por minuto, 1,5 vai ser 50, 2 vai ser 70, 3 vai ser 140 e assim por diante. Então eu vou regular por ali essas faixas por meio dessas tabelas que eu tenho. Longitudinal é uma quantidade, transversal vai ser diferente, tá? Ó, só para comparar, né? No 2, o longitudinal é 70, o transversal 66, 140, 143 e assim por diante, tá? Então tem toda uma... Isso aqui foi medido, tá? Para verificar as velocidades que a gente obtém aqui por conta desses controles aqui que são um pouco rústicos, tá? Então esse aqui são os detalhes do funcionamento da máquina. Eu esqueci de falar antes, né? Mas a gente consegue inclinar também o torpedo aqui, tá? Até 180 graus aqui, a gente nunca chegou a colocar, né? Mas basicamente ele gira para um lado 0, para o outro 180. Aqui a gente está no 90 graus, tá? Aqui na faixa está no 90 graus, ou seja, ela está alinhada com com a frente da máquina, né? Então esse aqui é o alinhamento de 90 graus, é esse aqui. Se eu quiser mudar a posição do cabeçote, a inclinação do cabeçote, como é que eu posso fazer? Nesse sentido aqui, eu solto esses 4 parafusos que tem aqui na frente da máquina, tá? E venho aqui e vou rotacionar por meio desse parafuso aqui, tá? Esse parafuso aqui que me permite fazer o giro aqui, né? O giro nesse sentido, tá? Do cabeçote, deixa eu até acertar aqui, ó. Nesse sentido do cabeçote eu consigo por meio daquele parafuso e daí controlo por meio da escala, né? Escala de grau que tem aqui. Tem uma marca de referência aqui, não dá para ver muito bem, tá meio ruim, né? Mas eu consigo controlar, né? Por meio da escala. E se eu quiser inclinar o cabeçote neste sentido, né? Aqui ou aqui, então eu vou soltar esses parafusos aqui, esses 3 aqui, tá? Esse aqui, ó, e vou girar por meio desse parafuso aqui. Esse parafuso que vai me permitir fazer o giro do cabeçote, tá? Então são alguns controles que a gente tem aqui da máquina. Também tem a iluminação, né? Eu consigo ativar a iluminação, às vezes está um pouco escuro o ambiente, eu preciso enxergar um pouco melhor o sistema de medição, então ela tem uma lâmpada ali, né? Certo? Que vai
nos auxiliar. Isso aqui às vezes faz diferença, principalmente à noite, né, quando a gente está trabalhando à noite aqui no laboratório. E além disso, nós ainda temos travas para a mesa, né, que são esses parafusos, tá? Certo? Que vão travar a mesa, então ela não vai se deslocar no eixo X, nesse caso aqui. E aqui eu tenho as travas para o eixo Y, são essas duas travas aqui. Outra questão importante é que eu consigo regular os finais de curso, né? Tá? Da mesa, né? Que ela vai se deslocar até um lado ou outro. Daí aqui temos aqui os finais de curso e esse aqui é o sensor, tá? Que vai desativar o sistema de óleo tanto no sentido X como no sentido Y. Ó, ali ó, eu consigo regular essa abertura, né? Aqui ó, tem guias, né? Esses oblongos aqui, esses furos alongados aqui são oblongos. Então eu consigo fazer essa regulagem máxima e mínima de deslocamento da mesa.